Nossa aula de hoje referente aos gráficos estatísticos. Nós temos 4 tipos de gráficos: histograma, polígono de frequência simples, polígono de frequência acumulada e o gráfico de setores. Eu vou fazer baseado nesta primeira tabela que nós vimos na distribuição de frequência dados agrupados. Tá? Então, eu vou utilizar essa frequência absoluta aqui, que é referente a um número de alunos, as notas, vou usar a coluna da frequência relativa em relação à porcentagem e a de frequência acumulada. E para o gráfico de setores, referente aos graus. Então, aqui, veja, eu tenho na minha horizontal os intervalos de classe referente à nota e na vertical a frequência absoluta, número de alunos. Eu dividi aqui de 10 em 10 unidades. O histograma são retângulos ligados, nós falamos justapostos, né? Tá? Então, ligados. Então, nós vamos ver lá, ó, de 0 até 2, a frequência absoluta é 10. Então, de 0 até 2, eu levantei a barrinha do retângulo até o ponto 10. Depois, de 0 até 4, 20 alunos. Então, de 2 até 4, 20 alunos. De 4 até 6, 30 alunos. De 6 até 8, 20 alunos. E de 8 até 10, 10 alunos. Aqui eu coloquei uma legenda, tá? Quanto mais colorido for o gráfico, melhor, né? Para interpretação, para análise de dados. E eu coloquei aqui a porcentagem referente a cada intervalo de classe. Então, esta coluna da frequência relativa, que aparece aqui no elemento da distribuição de frequência, é justamente por conta disso. Então, o que nós precisamos? De colocar na horizontal, referente ao que se trata, e aqui na vertical a frequência absoluta, nesse caso o número de alunos. Se fosse referente ao exemplo da estatura em centímetros, então eu colocaria aqui na horizontal altura em centímetros e aqui o número de funcionários na vertical, e assim sucessivamente. Naquele problema que nós vimos das válvulas, aqui eu colocaria na horizontal a duração em horas e aqui o número de válvulas distribuiria aqui na minha vertical. Tá bem? Então, histograma, retângulos justapostos, ligados, e pode ser aí na horizontal ou na vertical. Se for na horizontal, a gente chama gráfico de barras, e na vertical de colunas. Nesse caso aqui são colunas. Repetindo, quanto mais colorido for, mais vai chamar a atenção do observador aí, para quem você quer passar a informação. O segundo, o polígono de frequência simples, ele precisa de um intervalo anterior e um intervalo posterior.
porque nós vamos precisar ligar aí os pontos médios da base superior do histograma. Então, veja que a construção aqui, ó, eu fiz pontilhado, que é o histograma. Ele é um suporte para construir o polígono de frequência. Então, eu coloquei uma classe anterior e uma classe posterior. E até o 10, ó, eu coloquei uma classe a mais. E aqui era o 0, eu coloquei uma classe antes. Na horizontal, referente às notas, na vertical, número de alunos. Então, o histograma já está pronto. O que eu vou precisar? Do ponto médio da base superior destes retângulos. Então, o que significa o polígono? É só essa linha aqui, ó. Não é essa linha que está sendo ligada aí, olha, com o ponto médio de cada intervalo de classe. E novamente eu coloquei a porcentagem aí, olha, para ficar mais fácil para o leitor, para o observador, na hora que ele já verifica, ele sabe o que está acontecendo. Então, alunos que tiraram notas de 6 até 8, ó, ele já verifica aqui, ó, 22,2% dos alunos. Então, para construir o polígono de frequência relativa e simples, a gente vai usar como suporte o histograma. Ó, o histograma, aqui, as colunas, né, na vertical, retângulos justapostos. E o polígono de frequência, o ponto médio de cada base superior aí do retângulo. Então, bem simples aí de fazer a construção. Um terceiro gráfico, o polígono de frequência acumulada. Acumulada, então nós vamos usar aquela coluna que vai acumulando os valores. Então, nós vamos precisar aí do limite superior do intervalo de classe. Então, olha, aqui no nosso exemplo das notas, eu estou trabalhando com esta coluna aqui, ó, da frequência acumulada. Então, aqui na vertical, também coloquei de 10 em 10, ó. Tá? E aqui os intervalos, ok? Ó. Então, de 0 até 2, vamos lá, ó. De 0 até 2, 10 é o limite superior, é o 2, ó. Ponto 2, eu vou ligar o 10. No ponto 4, que é o limite superior, eu vou fazer corresponder o 30. No ponto 6, eu vou fazer corresponder o 60. Aqui, ó, ponto 6, número de alunos aqui, ó, 60. No ponto 8, que é o limite superior, ó, ponto 8, eu vou fazer corresponder o 80. E por fim, no 10, eu vou fazer corresponder o 90. Então, veja que quando eu faço a ligação, são linhas, né, retas, ó, polígono, né, então, retas, ó, vai ficar um gráfico com a frequência acumulada. E aqui eu destaco a porcentagem, que é essa coluna aqui que nós tínhamos na tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, aqui fica fácil de verificar. Ó, as notas de 0 a 2, 11%, de 2 a 4, 33% na acumulada, de 4 até 6, 66%,
de 6 até 8, 88%, e no último intervalo, de 8 até 10, 100%. Polígono de frequência acumulada. Então, o histograma, retângulos ligados. O de frequência simples usa como base o histograma, porém, a gente vai pegar o ponto médio da base superior. E aqui o de frequência acumulada. Ok? O de setores, aqui também os setores, bem fácil de conseguir aí também, tá? Então, eu destaquei aqui alguns pontos, ó, da circunferência, 360, ó, 90, 180, 270, e nós vamos nos basear naquela última coluna, nesta última coluna aqui, ó. Então, de 0 até 2, aproximadamente 40 graus. Tá? Então, é o que eu coloco aqui para vocês, ó. 40 graus aí, ó. Aqui, ó. Aí, nós vamos somar, tá, ó. 39,96, 39,96 mais 79,92. Vai dar, confere aí para mim, ó, 119,88, quase 120 graus. Aí nós vamos somar novamente, vai acompanhando o meu raciocínio, ó. Soma com 118,88. Então, ó, então eu vou somar, eu vou bater aqui, ó, 238,76. Esse 238,76 você vai somar com 79,92. Você vai obter 318,68. E por fim, 318,68 mais 39,96. Vai fechar a circunferência. Tá? Vai fechar a circunferência aí, ó. Fecha ela aqui, ó. Então, também coloca a legenda. Quanto mais colorido for, melhor para o observador, para o leitor, para fazer a análise. E, novamente, coloquei a porcentagem aí. É o gráfico circular, gráfico de pizza, né? O nome que eles colocam aí, ou gráfico de setores. Então, vou repetir novamente como que foi construído aí, ó. No primeiro intervalo, de 0 até 2, aproximadamente 40 graus, ó, 39,96. Aqui, ó, do 0 até 39,96. Desse 39,96, eu vou somar com 79,92. Então, ajuda aí de vocês, para verificar que vai dar quase aqui, ó, 119,88. Deste valor 119,88, você vai somar com a terceira aqui, ó, 118,88. Vai bater aqui, ó, 238,76. Continua o procedimento, 238,76 mais o 79,92. Vai dar aqui, ó, 318,68. E por fim, para fechar o ciclo, 318,68 mais os 39,96. Fecha a circunferência, tá? Quanto mais casas,
mais preciso é para chegar aqui para fechar o ciclo, tá ok? Então, são os 4 gráficos estatísticos aí que nós vamos trabalhar na aula de hoje para aquelas outras distribuições. Então, elas já estão prontas, as tabelinhas já estão prontas, que nós já fizemos na aula 2. Então, hoje a gente vai construir os gráficos. Nós vamos fixar como construir, como elaborar, fazer aí, para fazer as análises mediante o gráfico, né? Então, com as tabelas que nós temos pronta já, que a gente fez na aula 2, olha, da altura, né, desse número de funcionários aqui, ó, e esta outra tabela que nós fizemos com relação à duração em horas do número de válvulas, bem como aqueles que, ó, os propostos. Então, nós vamos fazer agora a construção desses 4 gráficos, tá? Não esqueçam de colocar referente ao que é aqui, tá? Sempre especifica para ficar fácil para o observador, para o leitor. Aqui a frequência acumulada, no nosso caso é o número de alunos, nos outros exemplos vai ser o número de funcionários, vai ser o número de válvulas, né? Cada exemplo, a frequência absoluta aqui vai ser referente a uma população, aí a uma amostra que está sendo analisada. Tentem fazer colorido, coloquem a legenda para ficar fácil, tá? Então, histograma, o que tenho que gravar? São retângulos justapostos, ligados. Tá? Se for fazer na vertical, coluna. Se for fazer na horizontal, em barras. O polígono de frequência, ele usa como base o histograma. Não esquece que tem que fazer uma classe anterior e uma posterior. Então, ó, aqui no nosso exemplo, tá? Ó, eu vou ter que construir uma classe antes do 151 e uma posterior aqui a 190. Então, como a amplitude é 7, tá, ó, ele começaria aqui no 191, iria até o 198. Tá? E aqui, ó, que vem antes, então seria do 150, né? Quem que vem antes, né? Então, 143 até 150, uma classe antes e uma posterior para poder fazer o polígono de frequência e poder ligar o ponto médio da base superior. Tá? Sempre encosta aqui, ó, para ele, esse polígono não ficar suspenso, não ficar no ar, né? Então, sempre fazendo a ligação aqui, ó, com essa abscissa aqui, ó, tá? Sempre chegando aqui. Se você não coloca, ele fica suspenso aí, o polígono aí no gráfico. Então, você já tem o histograma, você só precisou de 2 classes para poder fazer, ligar a linha. E o de frequência acumulada, tá? Que você vai ligar ao limite superior naquela coluna onde foi colocando aqui, ó, a frequência acumulada. Tem autor que representa só com um F maiúsculo, tem autor que coloca com uma flechinha para cima, AC acumulada, pode ser uma outra anotação, cada autor aí coloca de uma forma, tá bem?
E o de setores, como que é feita aí a construção, para depois vocês montarem aí de todas as tabelas que foram propostas aí na aula 2. Ok? Obrigada e um bom trabalho aí para vocês.